Continuação da leitura do livro 30 segundos sem pensar no medo, de Pedro Pacífico. E ele diz assim: Depois dos insetos, veio a fase das plantas carnívoras. Meu pai me contou que criava plantas carnívoras quando criança, e eu achei incrível. Parecia coisa de filme. Então eu fiquei importunando meus pais até o dia em que minha mãe chegou com alguns pequenos vasos em casa. No fim, eu não achei que eram tão sobrenaturais ou assustadoras como na minha imaginação. Mas, ainda assim, fiquei obcecado por elas durante um longo tempo. Algumas até se assemelhavam a pokémons, que eram um outro grande vício da minha infância. Para minha felicidade, o segundo volume de Desventuras em Série tinha plantas carnívoras e animais nunca vistos e acabou virando meu favorito. Nessa fase, eu já estava mais ligado aos livros. Eu me lembro de aguardar os novos volumes serem lançados no Brasil e reclamava da demora, sem ter ideia do trabalho que estava por trás da escrita, da tradução e da publicação de um livro. Outra memória que eu tenho relacionada aos livros é muito peculiar e estimada por mim. Já alfabetizado, eu tinha um caderno azul escuro, com os símbolos da escola, que eu passei a usar para criar pequenas histórias. Inspirado por um exercício que havia feito em aula, pedi para minha mãe escrever as primeiras palavras de uma possível narrativa e, a mim, caberia a gostosa tarefa de completá-la. Eu era um aluno estudioso e dedicado e ficava muito satisfeito em ver as folhas preenchidas com pequenas histórias. Alguns anos depois, recebemos na escola a visita de um autor de livros infantos-juvenis. Ele nos contou sobre o prazer de escrever uma história, de usar a imaginação para criar personagens e de se valer de diferentes narradores para se comunicar com o leitor. A imagem daquele escritor ficou na minha mente. E eu voltei para casa disposto a escrever uma história do zero, usando apenas a minha imaginação. A primeira ideia que eu tive foi de criar o diário de um personagem fictício. Eu gostei da possibilidade de escrever em primeira pessoa, sendo que o narrador seria alguém diferente de mim. Assim eu poderia usar a criatividade para ir além de quem eu era e das vivências que eu tinha. Decidi que escreveria sobre uma adolescente apaixonada por um garoto do colégio e comecei desenvolvendo um trecho em que a garota estava com dificuldades para dormir, pois não parava de pensar no colega. Hoje acredito que estava manifestando parte da minha sexualidade de forma inconsciente por meio daquela escrita. E quando terminei a primeira página, mostrei para minha mãe. Ela leu, achou muito legal a minha aventura como escritor mirim, mas questionou: Não fica um pouco estranho escrever como se você fosse uma menina? Respondi, um pouco sem jeito, que era uma personagem inventada, que autores faziam isso. Até aquele momento não tinha percebido nada de estranho na minha ideia, mas depois que minha mãe fez a observação, entendi que não era algo que os meninos da minha idade fariam. Situações como essa se repetiam na minha infância. Um pouco mais tarde, por volta dos 8 anos, criamos um pequeno caderno de respostas para falar sobre seus interesses. Tinha de tudo: esportes, brincadeiras, brinquedos, viagens. Eu pedi ajuda à minha mãe para responder, e na hora da cor favorita eu falei roxo. Minha mãe disse algo como: Você tem certeza de que é roxo? Não me lembro de ter ouvido você falar dessa cor antes. Eu decidi então mudar para o azul. Desisti de dar continuidade ao diário daquela adolescente apaixonada e comecei a pensar em novas ideias, e acho que fui influenciado pela situação mundial da época, em que se falava muito sobre a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. Por várias semanas eu trabalhei no texto, que contava a história de uma família que vivia as tragédias de uma guerra, e com o máximo de criatividade de uma criança, e com menos de 10 anos, claro. Então eu escolhi o título Uma Família na Guerra. Os meus pais ficaram super orgulhosos, tanto que meu pai deu o texto para minha avó paterna ler. Ela simplesmente amou e disse que precisaríamos publicar por alguma editora. A sugestão entusiasmada do momento não foi para frente, mas eu imprimi as páginas com uma capa bem amadora, com o título feito no Word Art e uma foto de uma pomba branca voando em um céu azul. Eu tenho essa cópia até hoje, mas só fui reler depois de quase 20 anos. A fase escritor se confunde com a época em que passei a ler mais.
Foram muitos anos entretido com os livros de desventuras em série e com outros que não chegaram a me marcar tanto. Então veio o livro, ou melhor, um universo que impactou toda uma geração e que acompanhou por toda a pré-adolescência. Eu recebo muitos pedidos de ajuda de pais e outros responsáveis que lutam contra o uso excessivo de telas por parte das crianças e ficam frustrados diante da dificuldade que têm para despertar nelas o gosto pela leitura. Qual seria a melhor forma de incentivar esses hábitos nos primeiros anos de vida? Bem, eu não tenho filhos, mas posso compartilhar o que percebi a partir da minha própria trajetória, do meu papel como tio e das mensagens que recebo dos milhares de leitores que me acompanham. Eu posso dividir as dicas em 3 pontos principais: a relação dos pais com a leitura, como as crianças enxergam os livros, os ambientes literários do dia a dia dos pequenos. Para começar, não adianta querer que a criança crie o gosto do hábito da leitura, exigir que ela leia, se os pais e os responsáveis nunca estão com o livro na mão. Não basta ler histórias à noite, precisa ficar claro que a leitura é uma atividade que o adulto também gosta de fazer em seus momentos livres. Isso gera interesse e curiosidade naquele futuro leitor. Crianças aprendem muito pelo exemplo daqueles que admiram. Os meus sobrinhos ficam com vontade de ler, só de me verem sempre com o livro na mão, ou quando deparam com a estante lotada do quarto. O gosto pela leitura nasce dessa rotina do sono, da vontade da criança de ser igual a alguém que ela admira e do prazer de compartilhar um momento em que todos na casa estejam lendo, cada um seu próprio livro. No entanto, se a leitura vira uma tarefa, uma obrigação, algo imposto como punição ou castigo, a criança passa a enxergar aquele momento como algo solitário e a ser evitado. Ler se torna outra obrigação do seu dia a dia, como acordar cedo para a escola ou escovar os dentes. A leitura precisa ser uma atividade lúdica, relacionada ao prazer. Os pais e responsáveis podem propor atividades em que cada um leia um pouco do próprio livro juntos, para depois compartilharem o que leram com o outro, sem metas fixas ou rígidas. Os livros também podem fazer parte da hora de brincar, com estímulo para a criança desenhar ou ensinar aquilo que acabou de ler. A criança se diverte enquanto lê, e esses são exemplos de atividades que vejo funcionarem. A relação que a criança e potencial leitora tem com o mundo dos livros precisa ser estimulada. Frequentar bibliotecas e livrarias, deixar que a criança sob supervisão tenha autonomia para escolher suas leituras, conversar sobre autores e autores importantes, mostrar os livros que o adulto está lendo, contar sobre memórias literárias que podem fortalecer a intimidade da criança com a leitura. No final de junho de 1997, em Londres, a editora Bloomsbury não imaginava que a sua própria publicação marcaria a literatura mundial e influenciaria gerações de novos jovens leitores. Harry Potter e a Pedra Filosofal apresentou um mundo de magia que serviria como um recanto imaginário para muitas crianças e adolescentes. Milhões de leitores no mundo todo foram e continuarão sendo atraídos pelo universo criado naqueles livros. Nos últimos tempos, contudo, a autora tem se posicionado de forma transfóbica e decepcionou muitos dos fãs, já que o universo criado pelos seus livros era como um respiro para muitos jovens pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+, ou seja, inclusive pessoas trans. Esse é um assunto que rende muitas polêmicas. É possível separar os autores de suas obras? Ler, assistir ou ouvir músicas de artistas que se posicionam de forma discriminatória, que equivale a ser, de certa forma, a apoiar essas manifestações? A discussão é complexa e não deve se limitar a um cancelamento imediato. No entanto, no caso específico da escritora de Harry Potter, fica muito difícil separar a obra da autora. Não se trata aqui de debater outras escritas há muitas décadas ou até séculos e que foram publicadas em um contexto histórico distinto, em que o preconceito contido na narrativa possa ser um resultado das visões aceitáveis para a sociedade daquela época. Nesses casos, a leitura deve ser feita sem deixar de lado
uma visão crítica sobre os problemas contidos na obra. Já em relação à autora de Harry Potter, muito embora suas manifestações discriminatórias não estejam expressas em seus livros, o seu posicionamento não pode ser tolerado e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, devem ser respeitadas. É fundamental entender que nessas situações, opinião não se confunde com a discriminação. Eu não posso, contudo, ignorar a importância dessa série enquanto viajo pelas minhas memórias literárias. Abordarei a sua presença na minha formação como leitor, mas é importante deixar claro que isso não exclui os problemas envolvendo a autora e a minha reprovação quanto aos seus posicionamentos. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez em que escutei o nome Harry Potter. Eu tinha 8 anos de idade e na escola era o dia em que deveríamos levar notícias recortadas de jornal para contar aos colegas. Uma amiga foi uma das escolhidas para compartilhar sua história, que era sobre a esperada publicação de um livro no Brasil após 3 anos de sua publicação original. Quando ela leu o título da obra, eu senti algo estranho. Eu nunca havia escutado aquele nome antes. Como só fui ter aulas de inglês mais tarde, o próprio nome pronunciado por ela soou difícil de compreender. Harry Potter? O que significa isso? Ao terminar de ler a notícia, ela pegou uma taxinha e pendurou o recorte no mural azul, de feltro, que ficava na lateral da sala. Só voltaria a escutar aquele nome, mais uma vez, ou mais de um ano depois, quando em 2001 foi lançada a adaptação cinematográfica do primeiro livro. Eu fui assistir ao filme certo dia, logo após o horário da escola, com alguns amigos de infância. Eu não sabia nada sobre aquele universo e fui para o cinema sem expectativa alguma. Saí encantado com o desejo de me transportar para aquele mundo mágico. Muitos anos depois, eu moraria na esquina oposta à loja oficial da Harry Potter em Nova York, que tinha diariamente uma longa fila com centenas de fãs de todas as idades. Depois do impacto que o filme teve na minha vida, eu fui atrás dos livros. Logo na leitura do primeiro volume da série, eu percebi que os filmes eram limitados no que diz respeito à transposição da riqueza de um livro para as telas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de detalhes que foi ignorada na adaptação para o cinema. Será que os fãs sabiam que deixar de ler um livro significa perder grande parte daquele mundo mágico? O fim da minha infância foi todo marcado pelas aventuras daquele bruxinho famoso. E se o protagonista daquela história vivia as dificuldades de se encaixar em um mundo até então desconhecido por ele, por minha vez eu estava cada vez mais fora do padrão do que a sociedade esperava de um menino da minha idade. E assim o Pedro Pacífico termina o capítulo 1. Tchau, tchau, sigo na próxima leitura.